Vamos falar sobre jejum. Quando o ano começou, eu me senti estranha, inchada, tinha algo errado. E a primeira coisa que eu pensei foi, deixa eu colocar no YouTube, ou deixa eu colocar no Google, deixa eu ver o que eu posso fazer para desinchar. E um dia, um vídeo sobre jejum apareceu para mim. E não sei, eu fiquei matutando a respeito, fiquei pensando se eu faria, como eu faria. Encontrei outros vídeos, outras informações a respeito e fui entrando nesse mundo. Até que houve a oportunidade, eu pensei, tá, então vamos fazer. Existem muitas razões para se fazer um jejum. E todas elas são boas, tanto para a saúde quanto para a mente. Nesse momento, eu tô 63, quase 64 horas dentro de um jejum de 72, onde eu tenho consumido água, basicamente. Água, chimarrão e café. E eu achei interessante que eu vi num vídeo que não era sobre isso, mas é importante você olhar o que pode entrar, o que você pode consumir, ao invés daquilo que você não pode consumir. E o mais engraçado é que eu logo pensei, como é que eu vou ficar sem chimarrão, né? Como é que eu vou ficar sem café? Porque eu já não tomo café com açúcar, então tá liberado. Claro, não na quantidade que eu costumo tomar, mas ainda assim. Então a energia, ela existe. Houve uma certa letargia em alguns momentos. Só que eu me dei conta hoje que o que eu achei que era letargia, na verdade, tem a ver com o fato de que eu me movimento muito rápido no dia a dia sem prestar atenção. E o meu corpo está me chamando nesse momento para fazer as coisas mais devagar, estando presente no momento. E era algo que eu não tinha me dado conta. Não houve momento nenhum em que eu senti fome, o que é muito interessante. E eu não acho necessariamente que tenha trazido uma maior compreensão ou um maior contato com a minha espiritualidade, porque eu já estou bem conectada. Mas eu sinto que esse é um processo que eu precisava fazer para resetar muitas coisas em mim. Tem movimentos, tem questões que precisam ser tratadas. E a gente sabe, mas a gente não percebe até que ponto a gente tem o hábito da comida. É um simples hábito. E eu vi um guru falando que hábito é algo que a gente faz sem perceber. E a gente precisa estar presente. Então, me trouxe muitas questões sobre comida. Que a gente usa a comida para se reconfortar. E é importante entender que nós devemos nos reconfortar com nós mesmos e com o nosso movimento, com o nosso sentimento, e não com algo de fora. E a comida é algo de fora. O quanto a comida traz ela age como uma maneira de a gente não perceber o que está acontecendo com a gente. Eu acho que é isso que é para vir para mim e talvez para você. Olhar para a comida com mais respeito,
E entender que quando ela entra em você, ela entra para fazer parte de você. A gente às vezes esquece disso. A gente esquece de agradecer a energia que está chegando pra gente. E quando uma energia está chegando pra gente, a gente não para agradecer, a gente não presta atenção. Isso quer dizer que a gente não dá valor para nossa própria energia também. Porque ela vai fazer parte da gente. Ela vem para construir o nosso corpo. E é complicado, né? Especialmente na nossa cultura, onde a comida quer dizer afeto. Mas até que ponto a gente se esconde atrás disso? E quanto tempo a gente passa pensando em comida, no que vai cozinhar, no que vai servir para alguém? Nossa. Eu também fui chamada a tentar fazer um detox, um pouco dos meus hábitos, né? E eu fiz o que deu. Admito que podia ter sido melhor. Mas eu consegui, de certa forma, tentar silenciar o meu ambiente. Meu ambiente sempre foi muito barulhento, sempre com música ou com TV ligada. E eu passei muito tempo em silêncio nesses últimos dias. E a gente nota que não faz falta. Barulho não faz falta. E aqui especialmente eu consigo ouvir muitas aves, muitos animais vocalizando. Então isso também traz uma certa paz, um contato com a natureza que é importante. Então, para encerrar, eu acho que é interessante observar o jejum. O meu jejum, pelo menos, tem a ver com a capacidade de observar os meus movimentos, mas observar realmente aquilo que eu faço. Observar como é o meu dia a dia, como eu interpreto as situações ao meu redor. O que é obrigação e o que não é. O que é importante e o que não é. Quando que a comida, se alimentar, virou uma obrigação? A gente come mesmo quando o corpo diz não. O mesmo guru que eu vi dizia que é a mão que come. E quando você para observar, realmente é a mão que come. É a mão e os olhos. Eu tinha receio de que a minha mente fosse me trair nesse movimento. De que ela ia me trazer muito sentimento, entendimento de que eu precisava me alimentar, de que eu precisava me alimentar. E não. E é interessante ver que a gente consegue fazer aquilo que a gente deseja. E eu tinha curiosidade para saber como o meu corpo ia reagir com esse tipo de desafio, porque eu nunca passei por nada assim. E ele tá bem. E ele tá tranquilo. Eu acho que tudo é uma reflexão. O que na nossa vida precisa ser limpo? O que na nossa vida precisa ser olhado de fora? O que a gente não percebe? É engraçado que tem um portal do 11/1 hoje. E eu tô terminando o jejum. Então tem algo mais para chegar. Era esse o entendimento. Na verdade era essa. Isso é mais um relato do que eu passei nos últimos dias. É pra mim, mas talvez possa servir pra alguém. Tá tudo bem passar 72 horas sem comer. O corpo ele reage. Ele é forçado a mudar a rota de pensar. A gente precisa olhar com amor para a maneira como a gente pensa nas coisas e às vezes é necessário encontrar uma outra maneira de enxergar as situações. Eu acho que o jejum trouxe isso para mim nesse momento. Olhar para as coisas de uma outra maneira, porque eu não conseguiria fazer isso da maneira como eu vinha vivendo.
no hábito. Era isso que eu queria compartilhar hoje. E eu espero que isso possa ajudar alguém. Você não precisa ficar 3 dias sem comer. Basta agradecer. Quando a comida estiver na sua frente, agradeça. Olhe para a energia que está ali e pense, é isso que eu quero trazer para dentro do meu corpo. E se houver a sensação de eu preciso fazer isso, por quê? O que eu estou tentando esconder com esse alimento? Qual o sentimento que eu estou tentando esconder? Não é errado. Nada é errado. Não é errado comer o seu chocolate, comer o seu doce. Mas o que uma compulsão, uma necessidade constante disso está trazendo? Está escondendo? É tudo sempre uma reflexão. Bom, eu tô ouvindo aqui, eles te chamam a pensar sobre isso. O que você faz por hábito, o que você não percebe. São coisas simples. Preste atenção na sua mão, no seu corpo. Quantas vezes é a sua mão e os seus olhos que estão se alimentando e não o seu corpo? E aí eles estão me trazendo um outro entendimento que o guru trouxe para mim, né? Para eu passar para vocês. É importante que o estômago esteja limpo para que a mente possa funcionar corretamente. Então, em uma sociedade onde a gente passa comendo o tempo inteiro, a nossa mente não funciona. É uma forma de nos aprisionar nesse entendimento da terceira dimensão. O que realmente é necessário para nos nutrir. Nós queremos ter a mente limpa e o campo funcionando bem? Ou nós queremos continuar nessa prisão que nos mantém sempre com o mesmo pensamento? Acho que isso é para mim. Vou pensar sobre isso. Era isso que eu queria trazer. Se você tiver curiosidade sobre esse processo que eu fiz, pode me perguntar. Então era isso. A gente se vê. Tchau, tchau.